é o seguinte: como na semana passada eu tive que mexer no nosso aquário low-tech, que estava há muito tempo abandonado, eu resolvi dar uma atençãozinha para ele. E a primeira coisa que eu precisava fazer era uma TPA. Exatamente, porque fazia no mínimo um mês que eu não mexia nesse aquário. Então eu comecei passando uma esponjinha para tirar as algas que estavam grudadas no vidro. E logo após isso, o aquário já se mostrou completamente bonito por dentro. O próximo passo foi, com a ajuda de uma mangueira, fazer a sifonagem do fundo, porque tinha bastante coisa morta lá dentro que eu precisava tirar para fora para deixar a qualidade da água boa. Depois disso, eu comecei a dar uma atenção especial para as plantas e eu notei já de cara que elas estavam amareladas. Então eu precisei renovar a nossa receita de CO2 caseiro de gelatina, porque eu achava sim que as plantas estavam com falta de CO2 e de iluminação. Depois da receita pronta, bastou ligar ela e deixar o CO2 entrar no aquário. E já que começamos a falar do CO2, eu resolvi fazer o teste para saber qual receita rende mais tempo, se é a de gelatina ou a receita simplificada. Lembrando que essas duas receitas eu já mostrei como fazer aqui no canal. Então, como eu vou fazer esse teste? Eu fiz as duas receitas no mesmo dia e startei elas no mesmo dia, estando colocadas em aquários lado a lado exatamente no mesmo dia. Vamos ver assim qual das duas receitas vai ficar mais tempo liberando o nosso precioso gás CO2. Outra coisa muito importante e inesperada que aconteceu foi o sistema de segurança. Eu também mostrei aqui no canal como fazer esse sistema de injetor de CO2 caseiro, contendo duas garrafas. Uma para armazenar a nossa mistura e outra apenas contendo água, onde seria um processo de válvula de segurança. E aconteceu exatamente isso. Durante a noite, a garrafa onde estava a mistura de gelatina começou a borbulhar muito, fazendo com que a mistura passasse pelo caninho, e se não tivesse essa garrafinha pequena, que agora está com a água rosa, ela teria ido direto para dentro do aquário. Pensa no estrago que essa mistura de gelatina, açúcar, bicarbonato e fermento biológico iria fazer dentro do meu aquário. Agora eu precisava tirar fora algumas plantas que já estavam meio mortas. Então, com a ajuda das minhas ferramentas, eu comecei a cortar fora as folhas que estavam mortas ou bem amareladas, já em processo de morte. Isso vai fazer também com que as plantas se renovem e a qualidade da água se mantenha a mesma. Por falar em qualidade da água, vamos fazer os testes para ver como a nossa água está, já que faz um mês que eu não mexo no aquário. Então eu peguei o meu kit de testes e comecei a encher os tubinhos. E o resultado de todos os testes foi completamente satisfatório. Eu fiquei apenas preocupado com o pH que bateu no nível de 6, mas isso eu resolvo fácil trocando uns 20% da água do aquário. Mudando de assunto mais uma vez, chegou a hora de ver como estão as plantas que a gente colocou no lago na semana passada. Eu achava que ia acontecer uma coisa: os quinhos e as carpas iriam se alimentar das nossas plantas. Mas depois de uma semana das plantas lá, o que aconteceu foi que nenhum peixe mexeu nas plantas. Muito estranho. Vocês também estão vendo que agora que tem luz, nenhum peixe aparece. Parece que o lago está completamente vazio. Mas o que acontece é que eles ficam escondidos debaixo das pedras. E eles só saem quando está à noite e a luz da sacada está desligada. Assim que eu acendo a luz, dá pra ver que eles logo, uns 3, 5 segundos, já se escondem novamente. Eu não sei porquê desse comportamento, mas se você souber, deixa aí uma sugestão nos comentários do que eu posso fazer, porque eu sinto falta de contemplar os peixinhos bonitinhos que eu coloquei dentro do lago. Passando para o quarto assunto do vídeo, eu resolvi montar um aquário para competição.
Exatamente. E esse aquário vai ser o tão famoso high-tech. E de high-tech não tem nada. Apenas eu utilizo substrato fértil no aquário inteiro, um hardscape muito bem elaborado e planejado e também plantas de alto ou baixo rendimento. Ou seja, eu vou precisar de uma iluminação adequada ao substrato fértil que eu já tenho e a injeção de CO2. E também, em muitos casos, é adicionado dentro desses aquários um composto nutritivo ou nada mais do que fertilizante líquido especializados em aquários. Esses aquários, eles têm um objetivo de contemplar o hardscape com as plantas. Os peixes aqui servem mais para dar um movimento e são um pouquinho coadjuvantes do conjunto em geral. Muito diferente de aquários de ciclídeos ou aquários comunitários. Mas você vai acompanhar comigo o passo a passo. Eu estou ainda na fase de elaboração do layout. Então, esse conjunto de raízes e rochas que eu coloquei não foi o suficiente. Eu achei que estava ainda faltando mais um pouco de raiz para fechar alguns buracos que eu aqui estou sentindo um incômodo. Fui atrás de algumas raízes por aí e precisava agora tirar as cascas delas. Antes de tirar a casca, eu coloquei as raízes de molho e vou precisar que elas fiquem de molho ali por uma semana. Daí eu tiro a casca e voltamos para esse aquário high-tech. Obrigado por assistir ao nosso canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixe um comentário.